Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Sou o pastor Oliveira. Você já ouviu falar da expressão olho por olho e dente por dente? Pois é, nesta palavra trago assim de forma bem sucinta uma reflexão sobre uma lei instituída por Deus, escrita em Êxodo 21, Levítico 24 e Deuteronômio 19. A lei de talião, assim conhecida, olho por olho e dente por dente. O povo de Israel estava saindo do Egito, onde viveu em escravidão por longos anos. E a ele se ajuntou nesse momento de libertação um grande número de pessoas, muitos também escravos, que estavam acostumados com a violência e a banalização da vida. Ao contrário da impressão inicial, os textos que citamos acima, que registram a lei de talião, não ensinam ou estimulam a vingança violenta, não, mas traz um princípio regulador dentro das sociedades e culturas em desenvolvimento naquela época. A lei de talião vem pôr limites a uma desenfreada escalada de vingança desproporcional. A lei de talião e sua famosa expressão olho por olho e dente por dente não é um incentivo à vingança, mas um instrumento de contenção da retribuição exagerada do dano sofrido. Ou seja, aquele que teve um boi roubado não pode tomar todo o gado do vizinho, e quem teve um filho morto não pode matar toda a família do vizinho, ou ainda atear fogo em toda a sua fazenda. Esse é o significado da lei de talião: não permitir que a pena imposta ao infrator seja desproporcional ao dano que por ele foi causado. Esse princípio pode ser verificado também amplamente em códigos penais das nações modernas. Logo, o que muitos entendem ser um ato de vingança pura e simplesmente, na verdade, é um ato de retribuição necessária, tanto como punição para o indivíduo que comete o crime, quanto para o ambiente social, visando prover meios de reeducação do criminoso e também inibir outros delitos. Toda lei divina, ela tem um caráter moral. E dentro do contexto da lei moral de Deus, toda lei foi dada com o intuito de ser utilizada pela nação israelita e servir de testemunho a outros povos. O aspecto da aplicação da lei cerimonial, elas cessaram com a vinda de Cristo, mas nunca o seu valor moral. Entendam, muitos entendem que Jesus, quando veio, ele veio abolir a lei, que a graça anula a lei. Mas não é isso que acontece. Em Mateus 5,17, Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O Novo Testamento, ele não é uma nova revelação de Deus. O Novo Testamento é uma continuidade da revelação de Deus aos homens. O autor aos Hebreus diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Deus não mudou no Novo Testamento, mas permanece o mesmo e para sempre. No Sermão do Monte, Jesus faz menção da lei de talião, mas ele fala não do que foi escrito, não do que está escrito, mas do que foi dito. Jesus diz: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. A impressão que temos é que Jesus está anulando esta lei, mas também não é isso, viu? A expressão usada por Jesus, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, aparece no Sermão do Monte por 5 vezes. E em todos os 5 casos de lei mencionados aqui, Jesus não questiona o que está escrito, mas sim a interpretação dada à lei. Os escribas e fariseus acrescentaram a interpretação da lei às suas tradições. Em Mateus 15, 6,
Jesus censura os escribas e os mestres da lei, dizendo que eles anulavam a palavra de Deus por causa das suas tradições. Perceba-se que, principalmente, os escribas e fariseus interpretavam a lei para fazer justamente o que ela proibia. Isso se torna bem evidente nos versos 43 a 45 de Mateus capítulo 5, quando Jesus faz o contraste entre uma interpretação maldosa da lei. Ouviste o que foi dito, disse Jesus, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Estava escrito, ou melhor, estava dito pelos escribas e fariseus. Mas esse odiarás teu inimigo não estava lá no Antigo Testamento. Mas Jesus diz o que deveria ser feito. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A lei de Talião era interpretada pelos escribas e fariseus, não só como um direito, mas até como uma exigência social de vingança em favor da honra pessoal, familiar ou tribal. O que Jesus demonstra é exatamente o oposto. O sentimento do homem diante do mal recebido não deve ser de desamor, ódio e rancor. O que Jesus proíbe é tomar a vingança nas próprias mãos e resistir ao perverso sem buscar o devido recurso legal da aplicação da lei. O uso da vingança, ele é destrutivo e condenável, por nutrir toda espécie de sentimentos, que Paulo chama em sua carta aos Gálatas de obras da carne. Quando Jesus afirma, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, não está contradizendo a lei, mas está interpretando-a de forma correta e traçando um contraste entre o espírito da lei e a interpretação farisaica. Jesus não revogou a lei de Talião, antes a confirma. Quando ele declara os 2 mandamentos como resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus mostra concordância com a lei e os seus princípios. Na verdade, Jesus amplia a visão da lei e nos mostra que quando amamos a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, conseguimos perdoar quem nos ofende, pois o amor ultrapassa barreiras. Jesus nos ensina que as questões sobre o direito não precisam ser deixadas de lado. Não, quem comete o crime, o dano, a violência, precisa pagar por eles, e de forma justa. Mas não devemos deixar o ódio, a vingança, o remorso tomar conta de nós. Podemos amar e perdoar como Jesus nos amou e nos perdoou, pois temos o Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando a fazer a vontade de Deus. Mateus 7,12 está escrito, Jesus diz, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Podemos ver o ensino de Jesus, que naquilo que queremos que os outros nos façam, devemos fazer-lhes, conforme a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Jesus nos mostrou isso na prática. Ele amou toda a humanidade, amou todos os pecadores, todos os que estavam perdidos, sem Deus e sem salvação, a ponto de entregar sua própria vida na cruz do Calvário, recebendo sobre si a maldição da lei, o salário do pecado, que é a morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e assim restabelecer a nossa comunhão com Deus. Para terminar, esse amor tem sido derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, para que também possamos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Portanto, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Olho por olho, dente por dente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.